Diretamente da cidade de Vila Velha, com a presença do nosso secretário de Educação do Estado do Espírito Santo, Vitor. Secretário, nesse momento de crise sanitária, o senhor, atuante numa pasta complexa, deve ter passado por um bom desgaste para tentar lidar nesse momento tão complexo que foi a pandemia. Como é que o senhor assiste o futuro da educação no Estado do Espírito Santo e no Brasil? Muito bom dia a todos, meus cumprimentos a quem nos acompanha. Eu assisto com preocupação, muita preocupação, porque de fato foi um período desgastante, mas a gente teve liderança aqui, né? Liderança do governador Casagrande e liderança essa que lamentavelmente faltou em outros momentos, em outros lugares, na condução da pandemia. Então, quais outros momentos? Em outros lugares? Acho que uma coordenação nacional, né? Estou falando especificamente da área da educação. Essa é uma ausência sentida. Vocês acham que a educação brasileira, você acha que a educação brasileira ficou sozinha nesse momento de pandemia? Não ficou sozinha porque ela não é feita apenas por um ente federativo, né? Mas os municípios e os estados que fizeram muito, tiveram muito mais dificuldade para fazer o que realizaram. Então essa ausência de coordenação não só prejudicou a gente poder ir mais longe, como também sair dessa situação como um país menos desigual. Enfim, infelizmente a gente vai sair na educação com retrocesso e com 100% de certeza um país muito mais desigual do que entramos nessa pandemia. Secretário, a educação remota, ela já foi percebida pelos educadores que ela é superficial. Se em sala de aula o professor e o aluno não conseguem levar um direcionamento para impulsionar os alunos às devidas habilidades, imagine em casa no mundo virtual. O senhor acredita que no futuro a virtualidade vai ser 100% ou não? Não, acho que nunca vai ser 100%. Ela tem o seu lugar, mas 100% não. Os estudos internacionais, sobretudo internacionais, mostram que a educação remota, o ensino remoto, melhor dizendo, ela entrega 28% daquilo que entregaria o ensino presencial. Que no Brasil, o ensino público, mas mesmo privado, já entrega pouco, comparando à realidade de outros países. Então, o ensino remoto, ele tem o seu lugar nessa situação em que nós estamos. Ganha até uma centralidade, porque, afinal de contas, não há outra coisa da qual podemos lançar a mão, mas a gente precisa ter em mente, como você disse, que não se compara, que não ensina a mesma coisa, e por essa razão, e também pela questão humana que agora está muito clara, né, como a proximidade, a afetividade é importante nesse processo, por essa e outras razões, certamente em nenhum momento ela será 100%. Mas acho que pode ser aprimorada, pode ser ampliada, pode ser ajustada com toda certeza. Agora, existe um plano do governo de dar computador e R$70 também para o professor pagar a internet. Esse projeto ele vai ser aprovado? Esse dinheiro vai ser lançado? Como é que funciona isso? O projeto já foi aprovado, o projeto encaminhado pelo governador Casagrande à Assembleia Legislativa, foi aprovado pela Assembleia há algumas semanas. A gente está nesse momento justamente no momento de formalização disso para pagamento em folha. Isso deve acontecer numa folha suplementar nos primeiros dias de junho. Então, nesse exato momento, o que nós estamos fazendo é abrir um cadastro para que os professores interessados em ter este crédito em folha, já na próxima folha, que eles indiquem esse desejo. O último dado que eu tenho é de cerca de 10.500 professores que já sinalizaram isso, de 14 mil, então é um número já bem majoritário. E como faz para sinalizar? No site da CGR, na área do servidor, todo servidor tem uma área própria, onde tem ali suas informações como servidor, e ali também existe um formulário para isso. Então logo ele faça isso, nós colocamos na conta. E sem problema nenhum, caso ele não tenha feito agora, esse é um projeto permanente, e portanto no próximo mês, no seguinte, seja lá quando for, o servidor pode sinalizar isso, ter direito aos R$5.000 para a compra de computador e a partir dessa sinalização também aos R$70 mensais para a aquisição de pacote de dados. O designado temporário tem que fazer a devolução do computador e tem que devolver também R$70, vai descontar esses R$70? Não. Só do computador? R$70 é um custeio, né? O computador é capital, né? Só que esse capital ele não pode ser dado de presente, isso é parte de uma política pública, pedagógica,
para o servidor que fica na nossa rede, que é o efetivo, naturalmente não faz sentido a gente pedir de volta, porque ele tem um vínculo de longo prazo. Para o DT, não. E se quebrar o computador? Se quebrar o computador, faz parte. A gente tem a garantia no primeiro momento, né? Se roubar o computador? Se roubar o computador, aí precisa fazer o registro na polícia. O professor tem que pagar do mesmo jeito? Tem que devolver, não? Não, absolutamente. Agora, outra pergunta, falando sobre... Não vou tomar mais seu tempo, mas é quase impossível. Estamos com o secretário, o homem mais importante, a pasta mais importante, a gente tem que puxar um pouquinho. Mas vou ser breve. Nós vivemos num mundo pós-moderno, estamos assim, nos barrando na pós-modernidade. A pós-modernidade dizia que o ser humano seria egoísta, se afastaria, e aí nós temos a virtualidade que se aproxima e o ser humano fica mais frio. E agora nós temos uma pandemia que vem constatar esse afastamento e isolamento social. E nesse momento em que se percebe que a sociedade contemporânea ainda não está preparada para a educação remota, você pensa que essa sociedade dita pós-moderna, ela não está realmente preparada para lidar com a virtualidade, ou ela não tem condições, ou nós somos os primeiros a lidar com essa proposta de educação virtual, que no futuro ela será plena? Uma pergunta difícil. Não temos bola de cristal. Mas, né? A virtualidade ela não apareceu agora na pandemia. Talvez a gente tenha chegado a uma situação mais radical, né? Em que em todas as áreas, em todos os países, isso foi necessário e foi utilizado como forma de enfrentar essa situação, de maneira emergencial, essa situação tão desafiadora. Mas a virtualidade, né, como você chamou, ela já mostrava os seus limites, né? Pegar as redes sociais aí como exemplo, a gente vai ver os limites que ela colocava para a interação humana, para a forma de nós nos integrarmos, nos relacionarmos, falarmos uns com os outros. Então, eu não sei se a pandemia vai ter tanta diferença nesse sentido, a não ser radicalizar um pouco mais essa experiência. E como eu disse, duvido muito que a gente tenha uma sociedade integralmente virtual, haja vista que o que nos diferencia como seres humanos de outros animais é exatamente o relacionar-se. Fala um pouco sobre a história, rapidinho. Qual é a formação do senhor? O senhor tem doutorado, mestrado? Qual a sua linha de pesquisa? Eu sou formado em História, tenho mestrado e doutorado na área de Ciências Sociais e pós-doutorado em Sociologia Política. Sempre estive na área de política, né, de História Política, mesmo na área de Sociais, na área também da Ciência Política, depois do meu pós-doc na Universidade de Paris, na Sociologia Política, e muito interessado no primeiro momento dos meus estudos pelos partidos, pelas organizações, pelos regimes políticos, pelos processos eleitorais. Mais adiante passei a me interessar muito, já do doutorado para frente, pela questão da memória, dos usos políticos da memória, do uso político do passado e da história. Ok, conversamos aqui com o nosso secretário de Educação do Estado do Espírito Santo, Vitor. Obrigado, secretário. Foi um prazer. Eu gostaria de solicitar no futuro, quando você tiver tempo, nós sabemos da agenda, uma entrevista mais complexa, com uma pauta mais complexa, se você autorizar. Tá bom, será um grande prazer. Muito obrigado. Ok, obrigado, senhor. Ficamos por aqui. Meu nome é Giovanni Braga, o nosso canal Giovanni Braga TV, entrevistando esse grande nome aqui do município do Estado do Espírito Santo. Obrigado.